Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Destino das Mulheres. Anne afastou o cabelo de Ximena. Ela mordeu a mão dele com força, fazendo-o gritar de dor, e então deu um tapa forte no rosto dela. Ele começou a ameaçar. Ei, você! Não quer beber quando me oferecem, mas quer beber quando é punido? Se quer ser feliz, então cale a boca. Se ousar gritar de novo, eu te estrangulo até a morte, entendeu? Dito isso, ele pegou um pedaço de corda e amarrou as mãos de Ximena, então começou a agir. Ximena estava com muito medo, mas não ousou gritar, apenas murmurou, por favor, dói tanto, por favor, pare, eu imploro. Não havia a mínima chance de ele lhe dar um pedaço delicioso de carne que estava bem na frente dela. Você é louco de ignorar isso? Sem precisar sentir sua luxúria aumentar, ele arrancou a blusa dela com força. Mãos gananciosas apenas deslizavam sobre aquele corpo macio. Ximena se contorcia e lutava contra a dor, assombrada pela violência profunda em sua mente. Convide todos para ouvir a história. Não, dói tanto. Por favor, me solta, por favor. Ontem à noite, velho, mas ainda trabalhando duro como um búfalo. Eu te perdoo por isso. O velho continuou a fazer sexo de forma forçada e violenta com a mulher com quem se casou, apesar do choro e dos pedidos de Teresa. Ele era como um animal selvagem, louco e selvagem, sem se importar com os sentimentos da esposa. O álcool em seu corpo alimentou ainda mais seu comportamento violento. Que desgraçado! Quando ele satisfez sua luxúria, a mulher correu para fora, abraçou sua filha de 14 anos com força, encolheu-se em um canto e chorou. O velho marido dela é alcoólatra. Os dois viveram um casamento sem amor e deram à luz o outro filho por coerção. Hoje, completam-se 8 anos, aquela mulher vive como uma trabalhadora normal, é a provedora da família e luta para criar seus filhos. Mas ele ainda não mudou sua personalidade. No máximo, prometa apenas algumas frases e depois não faça nada. Infelizmente, ele não era apenas um alcoólatra, mas também um bruto, vivendo às custas do pouco dinheiro que sua esposa tinha para gastar. Toda vez que ele não conseguia tirar dinheiro dela, ele a espancava como se estivesse lutando. Gradualmente, isso se tornou um hábito, depois passou a afetar a filha biológica, aumentando de fato a ameaça à esposa. Para proteger seu filho, ela estava disposta a lhe dar dinheiro. Hoje, o marido ficou sem dinheiro novamente. Ele pegou a pá e empurrou a esposa para um canto. Cada golpe atingia o corpo fraco da esposa. Ela não ousou resistir, apenas abraçou a filha com força e chorou. Ele os encarou com olhos ferozes e gritou: cadê o dinheiro, seu filho da puta? Dinheiro novo, o que há de errado com ele? Tragam aqui, ou eu vou te espancar até a morte. A voz de Teresa tremia, fraca, e ela implorou: não tenho um único centavo. Ximena, Ximena, quando eu chegar do trabalho, com certeza vou te dar. Por favor, não bata mais em mim e no meu filho, é uma pena para meu filho. Você mulher, você ousa responder ao seu pai. Estouro. Um tapa acertou em cheio no rosto da mulher. Ele olhou para a filha e pensou em outro jogo. Então ele agarrou os cabelos da garota, puxou-a para o lado e perdeu o sorriso. Você não tem dinheiro, né? Então deixa que eu cuido dessa garota. Ei, não. Não, poupe-a, ela está gravemente doente. Só me bata, não faça nada com a minha filha. Ele levantou o pé e chutou a esposa com força. Ela caiu para o lado, gritando de dor, então ele agarrou a filha que chorava pelos cabelos e a arrastou para o quarto. A porta bateu, deixando uma mãe deitada do lado de fora, sofrendo com dores, com o corpo machucado e sangrando. Naquele momento, ela ouviu o grito estridente da filha vindo de dentro do quarto, mas não conseguiu se levantar para detê-lo. O pesadelo terminou, a retribuição chegou. Enquanto eles estavam bêbados e batendo na mãe e na criança, a criança reagiu. Ele foi empurrado, bateu a cabeça e morreu. Teresa não queria que seu filho sofresse mais dor, então ela assumiu toda a responsabilidade. Graças ao conhecimento do abuso de longo prazo que mãe e filho sofreram, sua sentença foi reduzida. Mandar a filha para a faculdade também ajudou. 10 anos se passaram e Ximena cresceu gradualmente. No entanto, as obsessões assustadoras ainda eram pequenas, sempre a perseguindo. Ximena não ousou retornar àquele antigo lugar novamente, com medo de que, quando voltasse, as pessoas a reconhecessem e a acusassem de ser a filha desonesta que matou seu pai. Ximena mudou-se para outra cidade. Devido à natureza de seu trabalho,
Seus relacionamentos são bastante extensos, mas apenas no nível social. Por mais que conversassem, Ximena nunca ousava mencionar seu passado. Até que um dia ela reencontrou Fermín, seu honesto e gentil colega. Ele não é uma pessoa bonita, luxuosa ou comum. No entanto, a maneira de falar é muito popular entre todos ao redor. Os dois interagiam cada vez mais no trabalho e gradualmente desenvolviam sentimentos um pelo outro. Eles entraram oficialmente em um relacionamento depois de um período se conhecendo. Ximena ama verdadeiramente Fermín. Ele não é apenas sua alma gêmea, mas também seu amante de confiança. Então chegou o dia em que Ximena decidiu contar a ele sobre todo o seu doloroso passado. Fermín ficou surpreso ao ouvir isso, mas sentiu mais pena de Ximena. Ele não se importava com o passado, mas só falava muito sobre o presente e o futuro de ambos. Essa também foi a razão pela qual Ximena amou Fermín ainda mais e decidiu se casar com ele 2 anos depois. Eles têm um filho juntos, agora com 3 anos, muito ativo e inteligente. Ximena também queria ter outro filho, mas devido às dificuldades financeiras da família e ao próprio trauma do parto anterior, ela desistiu. Desde que deu à luz, Ximena deixou o emprego na empresa para cuidar do filho. Quanto a Fermín, ele trabalha em 2 empregos ao mesmo tempo, então ele é muito ocupado, já que é o principal ganha-pão da família. Para sua esposa e filhos, Fermín se esforça muito todos os dias. Naquele dia foi o 5º aniversário de casamento do casal. Fermín chegou em casa mais cedo do que de costume e comprou um buquê de rosas para sua esposa. Ximena pegou e sorriu alegremente. Irmão, por que gastar dinheiro com flores? Venha tomar um banho e depois jante comigo. Depois do jantar, podemos ir direto ao ponto, certo? Quando se trata da vida de casada, Ximena fica vermelha. Toda vez que querem fazer isso, eles têm que esperar até que a criança esteja dormindo profundamente antes de começar. A casa tem apenas um quarto, a criança dorme na mesma cama que os pais, então eles têm medo de que o barulho muito alto incomode a criança. Então eles escolheram espalhar colchões na sala de estar, às vezes no banheiro, e às vezes tiveram que se esconder no depósito. Desde que seja discreto, o casal já tentou em todos os lugares. Eles sempre começam com um beijo apaixonado. Ximena abraçou Fermín, envergonhada. Suas mãos também exploraram todo o corpo da esposa. Ximena gritou, sua voz suave, acariciando o rosto pequeno e bonito de sua esposa. Fermín sentiu-se muito feliz. Ele colocou Ximena delicadamente na cama e lentamente tirou suas próprias roupas. Ximena seguiu o exemplo e fez isso ela mesma. Fermín beijou a esposa levemente na testa, depois nas 2 bochechas, no pescoço e deslizou gradualmente até o peito. Cada vez que ele fazia isso com tanta delicadeza, ela se sentia muito satisfeita. Ele empurrou e puxou suavemente, e Ximena aceitou facilmente. O jovem casal é compatível em tudo o que diz e faz, e até na cama, eles estão estranhamente em sintonia. Eles vivem como se tivessem sido feitos um para o outro. Respirações curtas e apaixonadas, 2 corpos pareciam se fundir em um. Paixão e emoções chegam ao auge e depois explodem em prazer e satisfação. Fermín abraçou Ximena, beijou-a levemente na testa e tomou a iniciativa de falar. Hoje, Ximena, é meu aniversário de morte. Só quero levar você e sua mãe de volta para visitar seus avós em alguns dias. Irmão, estou com vergonha de ir visitar seus parentes. Deixe-me ficar em casa e cuidar das crianças. Ao ouvir a esposa dizer isso, Fermín sentiu-se incomodado. Não posso ter certeza de que vou deixar você e seu filho em casa por alguns dias, sem ninguém para cuidar deles. Quanto a encontrar meus parentes, se houver algo demais, eu te aviso. Então seu marido disse isso. Ximena assentiu em concordância. Ela contou a ele sobre sua família, incluindo sua mãe, que havia cumprido pena na prisão. Os sogros também sabem e simpatizam, mas as pessoas ao redor não têm certeza. Se o mundo descobrir isso, onde ela colocará o rosto? Naquela tarde, eles não pegaram o ônibus nem chamaram um táxi, mas decidiram voltar de moto para a cidade natal do marido dela. É uma área rural pobre, a cerca de 40 quilômetros da cidade, do outro lado do terminal de balsas. Ximena preparou suas coisas cuidadosamente, sentou-se na frente do banco do motorista, passou protetor solar e segurou seu filho atrás dela. A velha moto é a propriedade que o casal comprou e o marido a dirige com muita segurança. Não é a primeira vez que eles voltam para casa neste carro. Naquele dia, o terminal de balsas teve problemas técnicos que demoraram muito para serem resolvidos. Quando Fermín e Ximena chegaram ao outro lado, já estava escuro.
Fermín acendeu os faróis para iluminar o caminho à frente. O lugar ficava nos subúrbios, não tão lotado quanto a cidade, então Fermín tomou a iniciativa de dirigir bem rápido. Enquanto passavam um pelo outro, um carro imprudente avançou repentinamente em direção a eles em alta velocidade. Estrondou. O som de um carro batendo direto na moto do casal. A pessoa no carro caiu na rua. A criança pequena que ele carregava nos braços também foi jogada para o lado. A cena toda estava coberta por um cheiro de sangue. Firmin desmaiou. Ximena viu sua imagem desaparecer. Seu marido não se movia mais. Só de ver isso, seus olhos gradualmente se fecharam e sua mente também ficou nebulosa. Ximena bateu a cabeça com força na estrada, mas felizmente seu capacete a protegeu um pouco, então ela sobreviveu. Sua condição está piorando. Felizmente, Ximena foi levada ao hospital para tratamento imediato. Seu marido e filho não tiveram tanta sorte. Todos eles morreram. Quando a equipe de emergência chegou, ambos os corpos haviam perdido o calor. Após o tratamento, Ximena conseguiu respirar sozinha, sem aparelho, e foi transferida para a unidade de terapia intensiva. Ela ainda estava bastante fraca, com uma perna quebrada e bandagens na cabeça. Segundo o médico, o cérebro dela ficou gravemente danificado e provavelmente deixará muitas sequelas depois. Além disso, ela não pode mais ter filhos. A essa altura, acordei e já haviam se passado 3 dias. Ao lado dela está sua mãe biológica, que viajou uma longa distância para cuidar dela. A cabeça de Ximena estava muito tonta, e as palavras preocupadas de sua mãe eram muito vagas. Quando ela viu seu filho acordar, ela chorou muito e correu rapidamente para chamar o médico. O médico se aproximou, olhou para o ferimento e então lhe fez algumas perguntas. Você se lembra do que aconteceu? Estou com dor de cabeça, não consigo me lembrar de nada. Então você ainda lembra do seu nome e idade? Ximena ficou atordoada e não respondeu. O comportamento estranho de Ximena levou os médicos a concluírem que ela tinha amnésia temporária, incapaz de se lembrar claramente de si mesma ou de sua família. Ou seja, para essa mãe diante de seus olhos, é como conhecer um estranho pela primeira vez. Seu marido e filhos já faleceram. Sentimos muito a família, eles não reagiram de jeito nenhum, pareciam uma alma penada, sofrendo diante de tudo. Ainda assim, ela e seus entes queridos tiveram que encarar a verdade. A mãe biológica de Ximena trouxe a lua cheia do marido. Nesse momento, Ximena estava sentada numa cadeira de rodas, com a mente em branco, ereta como uma louca. As pessoas mais tristes agora são definitivamente os pais de Fermín. Quando viu Ximena aparecer no funeral, sua sogra não conseguiu se controlar e agarrou seus cabelos. Ela chorou e xingou. Você ainda tem coragem de voltar aqui? Olha, você arruinou meus filhos e netos. Dói tanto, deixa ir. Ximena gritou de dor porque seu cabelo estava sendo puxado, atraindo a atenção de sua mãe biológica, que não estava muito longe. Ignorando os olhares dos outros, ela correu para abraçar o filho com força, implorando aos sogros. Por favor, meu filho está gravemente ferido agora, sua mente não está mais clara e ele não consegue se lembrar de nada. Por favor, perdoem-nous. Prometo levá-lo de volta para minha cidade natal, para nunca mais voltar na frente de vocês. Cercado por susurros de parentes vizinaux. Eles fofocaram e insultaram Ximena como azarada, mandando sua mãe para a prisão e agora matando seu marido e filho. A pessoa que contava essas histórias não era ninguém menos que a sogra, que vivia falando bobagens. Ela retirou a mão bem a tempo. Seu velho marido correu e viu. Ela se apoiou no ombro dele, soluçando lamentavelmente. Ele matou meu filho, ele matou meu neto. Meu Deus, por que estou tão miserável? O sogro não disse nada. De qualquer forma, não é culpa da Ximena, ela tem sorte de estar viva. Embora ele também estivesse muito triste, ela ainda era sua nora, sua familiar. Depois do funeral, ele ainda queria ficar com Ximena, mas sabia que isso só lhe causaria mais sofrimento. Bêbado, ele se escondeu da mãe e enviou dinheiro para Ximena para que ela e a mãe pudessem retornar à cidade natal, para morar temporariamente até que ele pensasse em ir embora. Desde então, mãe e filha cortaram completamente o contato com a família do ex-marido, assim como prometeram nunca mais aparecer diante deles. 1 ano se passou e a mente de Ximena não voltou ao normal. A maneira de ler a história e a premissa é como a de uma criança de 5 anos. Sua mãe lhe contou muitas histórias sobre seu passado, mas no final, ela ainda não conseguia se lembrar de nada. Ela desistiu gradualmente e teve que aceitar sua filha atual. Ximena aceita Teresa como sua única parente,
pois sempre a trata muito bem, por isso confia e depende dela. Agora, Ximena vive como uma criança. Todos os dias, ela vai ao campo para pastorear búfalos e cortar grama. Todas as tardes, vou colher frutas das árvores e como com as crianças da aldeia. Ao retornar, as crianças estavam bem, mas ela atraiu a atenção das outras pessoas ao redor. As pessoas olhavam para ela com olhos estranhos, julgamentos, simpatia e pena. Mais notavelmente, devemos mencionar os velhos lascivos da aldeia. Eles não se importavam se ela era louca ou algo assim, eles só se importavam com sua bela aparência. Muitas vezes, eles passavam por ali, olhavam ao redor e até a assediavam sexualmente, tocando seu corpo e membros. O problema aqui é que ela não entende o que essas ações significam. Aquela menina é realmente mãe de um filho, um espetáculo para ser visto. Mesmo que sua mente não fosse normal. Esta manhã, ela foi ao campo para pastorear búfalos e cortar grama como todos os dias. Pronto, a área ao redor da árvore e a base da árvore ao lado dela. Fiquei ocioso, corri para encontrar algumas mangas, coloquei-as na boca. Ximena sabia que de longe, Dang tinha um homem bêbado escondido atrás de um arbusto, olhando para ela com olhos lascivos. Em plena luz do dia, ele se aproximou dela, e ela brincou e respondeu inocentemente como uma criança. Tenho um doce para você, mas antes de comer, você tem que me fazer um favor. Aceita? Sim, sim. Espere até eu levar o búfalo para casa. Nem é preciso dizer que a fada então puxou a mão dela e a tocou. Ele mentiu e gaguejou. Quando alguém faz isso com você, significa que gosta mesmo de você. Eu também gosto de você. Ximena ficou chateada, abandonada, mas disse, eu não gosto disso. Me solta. Me solta. Sem dizer uma palavra, ele rapidamente empurrou Ximena para o chão, controlou suas duas mãos e as amarrou firmemente com uma corda. Então, ele rapidamente tirou as roupas dela. Ximena se sablatir, chorar. Ele se abaixou, seu corpo tocando a pele dela, então exclamou, as mulheres são realmente diferentes, elas cuidam bem de você. Ele afastou o cabelo de Ximena. Ela mordeu a mão dele com força, fazendo-o gritar de dor, depois deu um tapa forte no rosto e começou a ameaçar. Ei, você! Não bebe quando me oferecem, mas bebe quando é punido? Se quer ser feliz, cale a boca. Se ousar gritar de novo, eu te estrangulo até a morte, entendeu? Dito isso, ele pegou um pedaço de corda e amarrou as mãos de Ximena, e então começou a agir assim. Ximena estava muito assustada, mas não ousou gritar, apenas murmurou, por favor, me poupe, dói tanto, por favor, pare, eu imploro. Ele nunca a perdoará. A isca deliciosa está bem na sua frente, seria loucura ignorá-la. A luxúria explodiu e ele rasgou a blusa dela com força. Mãos gananciosas apenas deslizavam sobre aquele corpo macio. Ximena se contorceu e lutou contra a dor. As memórias assustadoras do abuso que estavam no fundo da minha mente de repente voltaram à vida. Ximena começou a chorar. Mas aquela fera ainda não a perdoou. Ele também não é burro. Quando estava satisfeito, começou a ameaçar, você tem que ficar quieto. Afinal, a senhora Dun é uma louca, ela não entende o que acabou de acontecer. Então, mesmo que ela conte, ninguém vai acreditar no que ela diz. Quando ele ficou satisfeito, Ximena foi desamarrada e autorizada a voltar para casa. Ximena não é feia. Quando ela chegou em casa, contou tudo para a mãe. Teresa chorou de ressentimento. Engraçado. Ela não sabia o que fazer, então só pôde confortar a filha e dizer, se alguém fizer isso de novo, grite bem alto, alguém virá te ajudar. Esse é o começo, mas me pergunto se a inteligência de uma criança de 5 anos consegue se lembrar do que Teresa acabou de lhe dizer. Quem violou Ximena foi ninguém menos que Rômulo. Ele era promíscuo, teve casos com tantas mulheres que nem conseguia ter relações com todas. Quase 50 anos, mas a sede de sangue por mulheres ainda está em mim, não menos do que quando eu era um jovem jogador. Sua esposa ameaçou muitas vezes cortar o extra. Ele não tem medo de nada, basta continuar sendo promíscuo assim. Mas, o ainda achava que estava familiarizado com a velha estrada. Com seu rosto astuto e sangue mulherengo, ninguém nesta vila é estranho a ele. As pessoas espalharam a notícia de seu mau histórico, tornando impossível que ele se aproximasse de qualquer pessoa na vila. Até mesmo as mulheres no auge, sempre ardendo de desejo, ainda mantinham distância dele. Coto costumava andar com uma faca pela aldeia,
dizendo abertamente que daria alguns cortes em qualquer mulher se ela ainda tentasse flertar com o marido. Na verdade, o número do receptor também é miserável. Mas não de um jeito ruim. Ela não é tão má, tem um rosto bonito, é doce e não é inferior a ninguém, mas tem um marido promíscuo e difícil. Ameaçamos nos separar várias vezes, mas no final, pelo bem dos nossos filhos, ficamos juntos para que eles pudessem crescer com um pai e uma mãe. Rômulo não conseguiu cortejar ninguém perto de sua casa, então ele recorreu a algumas mulheres da aldeia vizinha. Mas notícias ruins correm rápido, seu rosto parece que tem um aviso de procurado. Todos sabiam que ele estava com fome, e a fome faz você agir de forma imprudente. Nem Ximena, a louca, ele poupou. Depois daquela refeição, Teresa preocupou-se mais com a filha, não a deixou pastorear as vacas, mas a manteve em casa por alguns dias. A cadela Ximena provavelmente estava sufocada e não aguentou, então ela continuou insistindo para que sua mãe a deixasse ir para o campo. Ela também tinha medo dos amigos, das crianças da vizinhança, medo de que se ficasse em casa para sempre, ninguém mais brincaria com ela. Sua mente humana, como poderia saber a seriedade do assunto? Continue assim, despreocupado, às vezes é bom. Incapaz de parar Ximena, Teresa teve que mandá-la para o campo para pastorear búfalo. Ximena continuava despreocupada, como se nada tivesse acontecido, ainda brincando alegremente com as crianças, correndo e cantando com elas, sem prestar atenção em um olhar distante, observando-a com luxúria. Vovô e tia, onde está o senhor Rômulo? O que vocês estão fazendo? O quê? O que houve? Eles estavam brigando de manhã cedo, beliscando a orelha de alguém. Levantem, levantem. Eu digo, isso. Há uma cerimônia em memória do tio Oan. Preparem-se e vão. De cutucarem a praia de Baquiem, agora montaram uma barraca lá. Minha filha, Ximena aqui, venha ver o que está acontecendo. Tá bom, eu sei. Lembre-se de beber menos. Não, se ele ficar bêbado como ontem, só vai fazer a esposa e os filhos sofrerem. Essa senhora é estranha, alguém me convidou, eu não bebo? Ou deixar que me amaldiçoem na minha cara? A senhora. Tu baixou a voz, sem saber o que dizer a ele, então ela se virou para instruir seus 2 filhos. Cuidem bem da comida, dos porcos e das galinhas, depois se vistam e vão ajudar no casamento de Ximena. Rômulo também arrumou suas coisas, pegou uma sacola de frutas e incensos e foi até a casa do tio Toribio. Bebendo vinho no aniversário de morte, recebendo quase 10 mesas, parentes e vizinhos, todos incluídos. Mas os moradores são muito atenciosos uns com os outros. Mas normalmente, cada um guarda isso para si. Somente quando o álcool faz efeito, até ficar embriagado, você cospe tudo fora. Rômulo também foi muito criticado. Seu temperamento era rabugento, rude e oprimido, e Ximena era frequentemente provocada, o que o deixava desconfortável. Ele bateu a tigela no chão, correu para a mesa ao lado, onde algumas pessoas zombavam dele, e resmungou com os hachis na mão, querendo cutucá-los. Mas ele estava com medo, e o tio Toribio o impediu, então ele ainda teve que desistir na frente de todos. Pedi permissão ao meu irmão e saí, com o rosto cheio de raiva. As pessoas atrás dele também fizeram algumas piadas, deixando-o ainda mais irritado. Raice abraçou o nó da raiva e foi para casa. A aldeia faz uma cerimônia e come muito cedo. Por volta das 9h30 da manhã, as bandejas estavam dispostas e a comida estava pronta. Ele não estava sentado há muito tempo quando uma discussão começou, então ele voltou para casa pouco depois das 10 horas. Caminhando ao longo do dique da vila, eu podia ouvir os gritos das mães procurando por seus filhos, que corriam pela grama. Saímos por lá, esperando notícias de Ximena. Ximena, sim, Ximena, filha de Teresa. Ele pareceu recobrar o juízo. O álcool em seu corpo, junto com as memórias lascivas em sua cabeça, estavam acontecendo bem diante de seus olhos. Aquele sentimento de êxtase naquele dia, ele ainda não consegue esquecer. Falando sobre o corpo delicioso daquela garota louca, ele não conseguia esquecer. Apesar da lama e da sujeira, apesar da grama grudada em suas roupas e sapatos, ele caminhou misteriosamente em direção a Ximena. Ximena não sabia disso, continuando a guiar calmamente o búfalo para casa, passando pelo arbusto espinhoso de bambu. Rômulo estava esperando lá. Ele saiu correndo, cobriu a boca dela e, com a outra mão, abraçou-a com força pela cintura, puxando-a para uma gaiola de bambu. Aquele lugar é bem escondido, ninguém consegue ver lá dentro a menos que esteja por perto. O velho segurou a boca de Ximena com força, impedindo-a de gritar. Ele continuou devorando,
beijando e massageando avidamente aquele corpo lindo. À medida que a luxúria gradualmente transbordava, ele perdeu o controle, deixando apenas seus instintos animais livres para operar. Ele continuou enfiando a camisa na boca dela, tirou a camisa dela e amarrou as mãos dela. Mas antes que ele pudesse terminar, ela lutou, puxou a camisa da boca dele e o mordeu profundamente no ombro. Ele ficou furioso, jogou Ximena no chão, segurou seu ferimento e gritou de dor. Ximena não se importou em estar nua, ela simplesmente correu direto para casa, sem nem perceber que o búfalo ainda estava no bambuzal. Ximena estava assustada, estava realmente assustada. Aquele cara, aquele que me agrediu da última vez. Desta vez é ele novamente. Ximena continuou gritando em vão. A senhora Teresa e Zaira tinham acabado de voltar de uma caminhada de casamento e passaram por ali e viram a cena. Dona Teresa só conseguiu abraçar a filha com força e chorar, tirando o casaco fino para cobrir a criança. Ximena entrou em pânico, apontando para o bambuzal. Está no bambuzal. Estou com tanto medo. Quem te fez assim? O outono é assim, andar por aí me faz fazer mais perguntas. Você me fez. Fai levou-o para outra família para pegar emprestado para cozinhar e depois o trouxe de volta. Olhando na direção que Ximena apontou, ela viu uma figura no arbusto de bambu, ao lado do búfalo. Ela se levantou e correu cambaleando naquela direção. Rômulo, agora com dor e pânico, e um pouco bêbado, apenas ficou deitado ali. Com medo de ser descoberto, ele rapidamente vestiu suas roupas e fugiu. Mas infelizmente, enquanto estava bêbado, ele pisou em um pedaço de vidro quebrado e cortou o pé. Doeu tanto que simplesmente sentei e apertei o ferimento para estancar o sangramento. Ele estava ocupado e amarrava a bandagem em volta da camisa. Quando ele levantou a cabeça, viu sua esposa com o cutelo na mão, parada ali, olhando para ele por um tempo. Por quê? Estou aqui? Seu velho maldito e desprezível. Vendo sua aparência desgrenhada, as roupas de Ximena jogadas no chão e o búfalo Alice, Zaira afirmou que seu marido foi quem fez um ato tão cruel com Ximena. Você sabia que aquela garota também é minha parente? Desculpe, estou bêbado. Quantas vezes você cometeu um erro? Todas as vezes foi um desastre. A dona Teresa disse que da última vez alguém também pregou uma peça nela. Foi você, certo? Nesta vila, só você ousa fazer coisas tão sujas. Já não é difícil o suficiente, Rômulo, que você faça isso. Eu imploro, por favor. Rômulo ficou assustado, ajoelhou-se e implorou perdão à esposa. Zaira foi muito paciente e o perdoou por todas as vezes que ele a traiu. Mas desta vez é possível. Uma menina louca, ele também não poupa. Ela lhe mostrou sua mão distante. O rosto e a força de uma mulher forte eram suficientes para fazer com que um bêbado como Rômulo não conseguisse lidar com ela. Ele estava deitado no chão. Sem saber o que tu estava pensando, ela agarrou a parte inferior do corpo do marido e gritou: É ele. Esse desgraçado. Vamos ver se ele ainda vai ser promíscuo, ter casos extraconjugais ou ser um cachorro desprezível. As calças foram abaixadas. Apenas um doce golpe de faca transformou Rômulo em algo que não era nem homem nem mulher. Zaira agarrou aquela maldita coisa e arrastou seu marido, que lutava contra a dor, com sangue e lágrimas na virilha, até a delegacia de polícia da comuna para se entregar. Depois desse tempo, ele teve que ir para o hospital, mas não conseguiu reconectá-lo. Foi isso que ele teve que sofrer, por fazer aquilo com Ximena. A partir daí, Teresa deixou Ximena em casa e não a deixou mais pastorear búfalos. Ximena também parecia relembrar suas memórias dolorosas. Agora, Ximena mora sozinha, ela fica em casa com as crianças da aldeia. Esse também era o único prazer, a vida que lhe restava, uma menina lamentável e lamentável. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade.
Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.